Olá, você é manipulado pela mídia? Esse é um tema bombástico, um tema difícil, um tema complicado e que, obviamente, mexe com muitas paixões. E a ideia, né, de discutir a questão da mídia não é ideia minha, nem uma ideia nova, né? Vários pensadores já falaram sobre isso. Talvez o último, e por todos, um filósofo norte-americano que eu particularmente gosto muito, e tem livros maravilhosos, que é o Noah Chomsky. Um deles é o Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, que eu recomendo fortemente. Muito, muito interessante esse livro dele. E a questão é, o poder que a mídia sempre teve, tem e provavelmente terá. Antes a mídia, podemos dizer que ela era muito mais televisiva. Primeiro foi no rádio, né? Mas ainda era muito fraco nessa essa relevância toda. Com a explosão das televisões, né, nos lares de praticamente boa parte da população, a força da mídia começou a realmente eclodir, né, ao ponto de ser a mídia televisiva, de uma das grandes redes aqui do Brasil, ou da maior, ser responsável direta pela eleição dos presidentes da República. Né? Então, a força da mídia continua muito forte. Até que, a partir dos anos 2000, vamos ter uma nova mídia surgindo. São justamente as redes sociais. Né? As redes sociais, portanto, passaram a ter também uma relevância muito grande. Mas, claro, as mídias televisivas ainda continuam muito fortes. Alguns vão chamar de mídia tradicional. E nós sabemos que uma frase, né, muito comum e que se atribui ao chefe da propaganda nazista, né, Goebbels, a ideia de que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade, isso realmente funciona muito bem em relação à própria mídia. Né? Temos vários casos ao longo da história aonde a mídia, no caso muito também primeiro a televisiva, passava uma coisa, uma informação, sem ter o menor, sem ter a menor preocupação de aferir a veracidade, ou quiçá até sabia que não era verdade, mas talvez pela repercussão fazia mesmo assim. Né? Temos agora, por exemplo, um youtuber o youtuber é um influencer, né, que é bastante conhecido, né, o Cariani, né, que teve um caso agora até interessante, né? Um dos grandes jornais do Brasil noticiou, até de São Paulo, né? Noticiou que ele teria vendido uma substância com grau de pureza grande, etc, etc, é onde a pessoa lia e achava que realmente seria alguma droga ilícita. E depois vai ver que, na verdade, não é bem isso, era cloreto de sódio. Mas na reportagem dava a entender que não era bem algo, digamos, lícito assim. Então, a mídia, ela consegue muitas das vezes manipular. E é por isso que eu sempre falo, né, existe o método cartesiano, ele tem diversos problemas, mas nesse ponto eu acho que ele é perfeito. Descartes, seguindo a filosofia tradicional, tinha preocupação do quê? De criar um método que fosse confiável para a filosofia. E esse método que ele pensou serve até os dias de hoje, que é a ideia o método, né, da dúvida metódica. O que quer dizer isso? Em resumo, duvide. Duvide sempre. Duvide de tudo. Tudo que chega até você. O que não quer dizer que é para você dizer que seja falso, mas é para duvidar. Duvidar no sentido de quê? De verificar a veracidade do que está sendo dito a você, do que está sendo informado para você. Então, a partir dessa dúvida metódica, você não vai sair alardeando o que você leu, o que você viu na mídia digital, mídia impressa, mídia televisiva, enfim. Você vai verificar a veracidade. Vai tentar verificar efetivamente se aquela informação procede ou não. Se simplesmente foi uma notícia, uma manipulação, uma tentativa de manipulação das pessoas. E, claro, para fazer isso é necessário o quê? Ter esse pensamento crítico. Não acreditar na primeira coisa que chega até nós. Isso é muito relevante. Duvidar, investigar, aferir,
Isso é essencial e se torna cada vez mais relevante. Em tempos de fake news, o que é efetivamente uma notícia verdadeira, um fato verdadeiro? Isso a gente só realmente sabe caso a caso. Por isso que estar atento, estar com o pensamento crítico desenvolvido, se torna algo essencial. Até porque Foucault, né, já nos ensinou que tudo é disputa de poder. Então, as empresas de mídias, principalmente as grandes, elas estão ali disputando poder, disputando patrocinadores, disputando propagandas, tudo. Portanto, a ideia que é muito comum que querem passar, né, de que a mídia ou uma parcela da mídia ela é neutra, esqueça isso. Não existe ninguém neutro. Todos nós somos frutos da nossa historicidade. E uma empresa é nada mais do que efetivamente uma empresa, seja ela de mídia, seja ela de petróleo, seja ela de qualquer coisa. O que uma empresa visa? Lucro. Então, sempre que a gente verificar que uma empresa de uma grande rede televisiva, seja da internet, enfim, está muito direcionada para um ou para outro lado, é sempre bom ligar uma antena, né? A nossa anteninha, para desconfiar. Repito, não quer dizer que seja falsa as notícias que essa grande mídia pode dar, mas, no mínimo, ficar sempre com um pé atrás, sempre buscando verificar a veracidade do que está sendo alegado. Por quê? Porque todas as empresas têm os seus interesses. Tem aqueles políticos que elas sabem que vai apoiá-la e os que sabem que não vai apoiá-la. Então a tendência é que ela bata mais em um do que em outro, que ela apoie mais um do que outro. Que, repito, isso não é picaretagem, não. Temos que entender que essas empresas são empresas, ou seja, visam lucro, não são neutras. Elas podem até tentar, ou deveriam tentar sempre, ser imparcial. Agora, neutras, nunca. E mesmo a imparcialidade a gente sabe que é até a página 6. Depois disso, não é bem assim. Até porque, imagine, como que uma empresa de mídia vai, por exemplo, dar uma notícia que seja contrária aos seus donos, por exemplo. É claro que a tendência é que ela se abstenha de fazer grandes juízos, né, de fazer grandes reportagens sobre. De repente, nem mesmo vai fazer qualquer menção, deixa para as outras fazerem. Portanto, ah, nós tentam nos manipular diariamente e das mais variadas formas. Isso não só, repito, não só a grandes mídias televisivas, mas também das redes sociais, impressas, etc. Agora, depende de cada um de nós se deixar ou não manipular. E é por isso que eu fiz o Filosofia Essencial, né? Que é um programa de filosofia, justamente para não apenas ensinar a história da filosofia também, ensinar como pensam os filósofos, mas principalmente para desenvolver o pensamento crítico. Justamente porque sempre quero que meus alunos pensem, reflitam. Não quero simplesmente que sigam, que batam palma para tudo que eu falo. Não, eu quero que reflitam. Eu acho que a grande alegria para um professor, especialmente para um filósofo, é ver que os seus seguidores, que os seus alunos estão pensando criticamente, estão refletindo e eles próprios construindo o seu caminho a seguir. Isso realmente é aquele sentimento de dever cumprido. Portanto, se você tiver interesse de ir além, de desenvolver esse pensamento crítico, te convido aqui a conhecer o nosso Filosofia Essencial. Tá bom? Muito obrigado e fique atento com a manipulação das mídias, seja qual mídia for. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e vamos filosofar, porque filosofar faz bem. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade.